começar sabendo, antes da gente entrar em temas mais cabeludos de hoje, já que o direito é um tema que está toda hora no noticiário, eu queria saber um pouquinho do Instituto Ives Gandra. O que é o Instituto, em que áreas ele trabalha? Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo o convite da Revista Oeste. Sou espectadora, né, acompanho o trabalho da revista, então fiquei muito feliz e honrada por estar aqui com vocês, né? Seja muito bem-vindo. Então, o Instituto Ives Gandra, né? O Instituto, eu gosto sempre de começar falando que o próprio professor Ives fala sobre o Instituto, né? O Instituto recebeu o nome dele a despeito de todos os protestos dele próprio, porque ele não queria um Instituto com o nome dele, né? Ele dizia, olha, mas eu sou uma personalidade, eu tô vivo, né? Eu tô aqui, eu acho, ele é muito, nesse sentido, muito humilde de dizer assim, eu não gostaria de ter um Instituto com o meu nome. E a Ângela Gandra, filha dele, disse, olha, papai, eu acho que nós precisamos começar a pensar muito seriamente em como nós vamos perpetuar o seu legado, né? No ensino jurídico, na forma como um jurista deve se comportar. E aí o Instituto Ives Gandra ele surge, né, com esse objetivo de fornecer uma formação jurídica integral, né, e como uma forma de realmente preparar juristas humanistas. São cursos? São cursos, são eventos de repercussão nacional. Então, nós tivemos 2 grandes eventos nos últimos meses. Um foi o Seminário de Filosofia do Direito com foco em Direito Natural e foi um sucesso. Nós tivemos quase 3.000 inscritos para a participação online e a respeito de um tema que é pouquíssimo estudado no direito, que é o direito natural. Tivemos recentemente o lançamento do primeiro livro, produto dos trabalhos do Instituto Ives Gandra, um livro em homenagem ao Roberto Campos, né, ao grande liberal Roberto Campos, e um livro a respeito do tema de liberalismo econômico. E todas as nossas iniciativas, elas têm essa pegada interdisciplinar. Então, nós procuramos unir conhecimentos do direito, da filosofia e da economia, né, e sempre com essa finalidade de formar juristas na virtude, mas também formar juristas que sejam capazes de uma compreensão integral, né, e não apenas técnicos. Então, essa é a nossa missão no Instituto. No final do ano, nós teremos também um evento internacional, a Jornada Internacional de Direito Natural. E hoje também temos um programa, né, de assinatura de cursos, que é o Clube de Membros do Instituto. Então, todas essas direito natural? Direito natural, né? Sabe que eu estava até esperando essa pergunta, porque é uma coisa que nós estamos muito pouco na Faculdade de Direito. É que a Paula é advogada, então ela conhece mais do que eu. Não, mas eu acho interessante. Eu até vi um vídeo que você tinha gravado a respeito do direito natural, né? E também estava aqui, para eu perguntar, porque eu achei interessante. Só fazendo um parênteses, você falou da doutora Ângela Gandra, ela esteve aqui nas Liberais, nós conversamos com ela. Foi um ótimo bate-papo, então fica a dica aí, depois de assistir essa conversa com a doutora Ana, também assistir com a doutora Ângela, que foi muito especial também para a gente. O doutor Ives Gandra é um jurista que está sempre conosco, sempre nos atende muito bem, gentilmente, assim, a imprensa. Muito generoso, isso é fundamental nos tempos que a gente está vivendo hoje, assim, ter uma pessoa com peso, com o conhecimento, com a experiência dele, para nos atender e tentar explicar algumas coisas que são quase inexplicáveis hoje em dia. Sim, eu acho que o doutor Ives é uma das vozes mais lúcidas, né, do Brasil atualmente. Sim. E a Ângela, que é presidente do Instituto, né, minha função hoje é diretora executiva, a Ângela também tem a mesma generosidade do doutor Ives e também a mesma grandeza intelectual. E eu assisti a entrevista dela aqui com vocês, também foi muito rica, né? Mas voltando à pergunta do direito natural, né? O direito natural, a gente só consegue compreendê-lo se nós partirmos de um certo pressuposto filosófico-moral, que é o seguinte: em primeiro lugar, nós podemos acessar verdades morais. Então, é a ideia de que nós podemos acessar aquilo que é certo e errado fazer em termos morais a partir do nosso conhecimento humano. Isso é acessível a nós. Então, existe uma certa verdade sobre como nós devemos nos comportar. Essa verdade ela é acessível através do nosso conhecimento e essa verdade deriva da nossa natureza humana. Daí essa nomenclatura direito natural. E como é que isso repercute
naquilo que a gente chama de direito comumente, né? É na ideia de que o ordenamento jurídico, então, o direito, tal como colocado pelas autoridades e como praticado, ele precisa estar conectado a um certo fim moral, que é esse que é reconhecível e extraível da natureza humana, e que existem alguns tipos de direitos, como o direito à liberdade, direito à propriedade, o direito à vida, que devem ser tutelados, devem ser protegidos e que o ordenamento jurídico precisa observar e proteger em virtude da própria natureza do homem. Então, o direito natural, ele sempre olha o ordenamento jurídico enquanto um instrumento para alcançar um determinado fim, que no fim das contas, né, é o florescimento humano, ou seja, que o ser humano ele seja capaz de viver a sua plenitude, e também a ideia de bem comum, que isso é interessante. O bem comum não é simplesmente coletivismo, né? O coletivismo, essa visão coletivista que nós temos muito em voga hoje, ela é muito massificante. Ela não vê a possibilidade da pessoa humana em se realizar. Então, ela vê muito os movimentos coletivistas de massa, eles desumanizam. O direito natural, não. Ele olha o direito e o Estado como um meio para o bem comum, mas esse bem comum pressupõe o desenvolvimento pleno de cada pessoa. Vocês estão precisando fazer um seminário em Brasília, né? Precisamos, mas estamos chegando lá, né? E nossos eventos hoje são todos com transmissão simultânea, então a gente está... Então, EAD já. Estamos aí transmitindo conhecimento para o Brasil inteiro. Então, essa ideia de que, na verdade, nós não estamos sujeitos a um relativismo moral. Existe uma verdade moral que ela pode ser alcançada, ela é alcançável por meio da nossa experiência, então nós podemos sentir isso na nossa vida, nós temos experiência que nós percebemos que a nossa plenitude humana foi alcançada e o direito deve estar atento a isso, sob pena de nós justificarmos as nossas tomadas de decisões jurídicas apenas com base na vontade da autoridade e apenas com base naquilo o que seria arbitrariamente posto pelo legislador ou pelo juiz. Então, isso eu entendo que nesse nosso relativismo moral contemporâneo está a raiz... A gente está na era do relativismo moral, né? Sim. A era do relativismo, porque é a ideia de que a natureza humana, ela não existe nada dela, né, que possa ser extraído por meio da observação e do intelecto. Então, que todos os valores, portanto, e nossas tomadas de posição moral, elas estão sempre sujeitas simplesmente a um argumento, a um convencimento emotivista, no sentido de que, olha, eu vou convencê-lo por meio da minha retórica, por meio do meu apelo às emoções, mas nunca com base em uma percepção de verdade nesse sentido aristotélico, né? Que é a ideia de que o conhecimento, ele consegue acessar a verdade por meio da observação do mundo. Uhum. Então, o direito natural, ele resgata essa noção de que, por meio da natureza humana, eu tenho, sim, como extrair uma percepção do que é o ordenamento jurídico, de como um magistrado, por exemplo, deve se comportar, de quais direitos devem ser garantidos por um ordenamento jurídico. Então, isso é o direito natural e é algo que a gente tem perdido de vista absolutamente. Por quê? Porque exatamente em virtude desse relativismo moral, as nossas decisões morais, inclusive as decisões morais que estão sendo tomadas pelo judiciário, são pautadas em argumentos de tipo emocional, retórico e, sobretudo, com base numa certa arbitrariedade e agora, judicial. Até político-partidária, de alguma forma, né? Sim, por quê? Porque nós perdemos o nosso critério. Enquanto sociedade, a gente percebe uma perda de critérios objetivos de julgamento. Então, nós ficamos meio cegos em relação a como nós devemos nos comportar. E isso se reflete
numa certa irracionalidade na forma como as decisões são tomadas a nível judicial. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.